Olá, novamente aqui pela TV Câmara Uberlândia, está no ar o Câmara Debate, esta semana discutindo reeleição, processo eleitoral no Brasil e hoje especificamente falando sobre reeleição e também unificação das eleições no país. E para discutir o assunto, ilustres convidados aqui no estúdio, primeiramente apresentar o vereador Vilmar Rezende. Muito obrigado pela presença, vereador. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com pessoas ilustres e desejar que nesse nosso debate possamos sair daqui com dar a conscientização às pessoas de um futuro melhor. Bom, e também a professora Jane de Fátima Silva Rodrigues, que é doutora em História Social e também professora de Ciência Política, vem agregar bastante conhecimento aqui nesse debate. Muito obrigado pela presença. Obrigada e espero também contribuir para os esclarecimentos que fizerem necessários nesse processo de reforma política que o Brasil inicia esse ano. Bom, e aqui também o vereador Sebastião Galego, mais uma vez presente aqui no Câmara Debate. Obrigado pela presença. Obrigado a eu. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje e espero que nós possamos levar a informação correta aos nossos ouvintes lá fora. Bom, e aqui também o professor Siddhartha Soria e Silva, que é sociólogo, professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado, Fernando. Bom, e para mim é uma satisfação estar aqui, e sempre no sentido de fazer um debate esclarecedor sobre esses temas que estão na ordem do dia. Bom, essa semana é especialmente dedicada a esse tema. Hoje é o último programa da semana. Já falamos aqui sobre política partidária, política eleitoral, o papel do eleitor. E hoje um tema tão importante que o Senado, inclusive, e a Câmara dos Deputados voltou a discutir esse assunto esse ano de 2014, que é o fim, visando o fim das reeleições e a unificação das eleições no país. Primeiramente, assim, historicamente falando, pode ser o professor ou a Jane, damas à frente, é um processo que não é constitucional, é bem atual, digamos assim, Foi em 97 com Fernando Henrique que se instituiu a reeleição novamente. Isso. Bom, a política brasileira, ela tem seguido uma formatação extremamente interessante se nós pensarmos em países que têm partidos políticos há mais de 400, 500 anos. Então, é claro que as reformas políticas, elas muitas vezes acontecem de acordo com as pressões dos grupos que estão no comando do poder e muitas vezes nós temos aspectos que fogem da perspectiva, inclusive republicana. A nossa tradição, desde a Constituição de 1891, é a não reeleição para cargos executivos. No entanto, em 97, nós tivemos aí uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 14, que institui a reeleição para cargos executivos. E agora, com o processo de reformulação política, a questão da reeleição veio à baila juntamente com a unificação das eleições. Então, nós esperamos que o debate ele se dê em todos os níveis da sociedade brasileira e que vença aquelas fórmulas, ou pelo menos aqueles comportamentos que realmente reafirmem os princípios democráticos e republicanos. Professor, essa emenda constitucional, ela visou, qual foi na opinião do senhor, claro, visou um bem para si próprio, no caso de uma reeleição do Fernando Henrique Cardoso à época, ou visando a democracia, o bem comum, bem público? Na opinião do senhor, como que você analisa essa atitude? Assim? Na época era muito comum realmente essa opinião, relativamente ao fato do presidente de então estar legislando em causa própria. Agora, para além disso, e inclusive eu espero poder falar um pouco sobre isso ao longo do debate, a reeleição ela é um mecanismo bastante interessante. Na minha forma de ver,
o modo mais razoável, seria o modo mais razoável de nós termos um equacionamento entre a necessidade de governar, né, de acordo com um tempo mais longo, ou seja, programas, a complexidade de algumas políticas públicas requerem, né, um tempo de maturidade maior, e, por outro lado, também sem descuidar a questão da alternância de poder, da rotatividade no poder, enfim, tentando equilibrar esses dois elementos aí, né? Então, respondendo a sua questão, para além da intenção, né, do presidente Fernando Henrique em legislar em causa própria, disso resultou um mecanismo que, antes da gente discutir a sua superação, a sua extinção, seria interessante colocar todos os elementos, né, relativos aos prós e aos contras, né, da questão da reeleição. O vereador Vilmar sempre foi, sempre defende essa bandeira da não reeleição, né? Isso para o Poder Executivo. Sim. É lamentável que no ano de 1997, quando foi para a discussão e votação da emenda 14, eu era vice-presidente da União de Vereadores do Brasil e nós fizemos um movimento em todas as câmaras desse país para atuarmos junto a cada vereador do seu município, atuar junto aos seus deputados na época, para reprovar essa reeleição, essa emenda 14. E na época nós não conseguimos sucesso e veio à tona a aprovação dessa emenda. Lamentavelmente, eu acredito que hoje o ex-presidente Fernando Henrique, eu acho que nem dorme direito, né, porque deve ter arrependido tanto da bobagem que ele fez, né? Porque você fazer uma modificação na Constituição para se beneficiar dura pouco, dura 4 anos, e depois o estrago é muito grande, como nós estamos vivendo nesse país. Então eu repudio essa emenda, na época nós repudiamos e continuo defendendo que nós temos que alertar o povo brasileiro, né, do prejuízo que é uma reeleição nesse país. E, acima de tudo, um prejuízo nas eleições de 2 em 2 anos. Esse é o meu posicionamento. Sebastião Galego. Ô, Fernando, a gente vê hoje, a gente tem acompanhado o vereador Vilmar, um nobre colega, a gente vê ele discutindo sempre nas tribunas a respeito da unificação. Hoje a gente vê um desgaste muito grande hoje na política, você vê. Agora nós vamos ter eleição esse ano. Daqui 2 anos já vamos ter para prefeito e vereadores. Então a gente vê um desgaste da gente e com a população lá fora. Então eu sou de acordo também, acho que tem que mudar isso aí. Mas não assim, vamos supor, o vereador hoje está bem, ele trabalhou 6 anos bem. Então não sou de ficar só 6 anos. Se o cara fez um trabalho bom, a população reconhece o trabalho dele, acho que ele tem que continuar assim. Bom, o Sebastião Galego entrou já até na questão da unificação das eleições, né? Isso. Seria um gasto a mais, né? Eu gostaria, né, de não talvez, né, defender a questão da questão da reeleição. Nós não podemos esquecer que os maiores países democráticos do mundo, as reeleições elas são não duas ou 3, como no caso específico da Constituição brasileira limita a somente 2 eleições. Então vamos pensar, né, França, Estados Unidos, né, outros países da Europa que, né, não há limites para que o poder executivo, né, seja eleito. Então, nós não podemos confundir que a reeleição, né, ela possa trazer uma continuidade no poder, mesmo na América Latina, né, como, por exemplo, o México, né, que durante um bom tempo superou, né, a questão de uma das nações mais ricas do mundo em desenvolvimento, e lá nós temos a reeleição, né? Eu acredito que o que nós temos que discutir é exatamente a forma, né, que isto foi colocado, né, para a população brasileira e, por outro lado, também, né, não vejo que as eleições de 2 em 2 anos elas tragam desgaste. Vários países do mundo acontece assim, né? E vou tomar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos anos pares, eleições, né,
estaduais e eleição federal. Anos ímpares, eleições locais. Veja bem que é uma forma, né, é um sistema eleitoral que vem desde 1776, né, e eu fico pensando em como nós poderíamos deslocar, às vezes, a discussão pelo custo. Ah, olha, uma eleição custa aí em torno de 500 milhões de reais. Né? Então, vamos unificar para, pelo menos, né, tentar viabilizar esse custo. Eu acho que nós temos que discutir muito, a sociedade civil tem que também participar, né, dessa discussão, e acredito que, né, a pessoa, ou pelo menos o segmento mais interessado nisto, né, é o povo. O que o povo acha disto? Caberia, então, um referendo, um plebiscito, ao invés de uma emenda constitucional? Acho que o povo está preparado para decidir isso? Bom, na minha opinião, tem essa discussão, e se a gente somar, então, os dois elementos, né, são duas questões diferentes. Sim, né? sim. O Instituto da Reeleição e o fim da reeleição, e a questão da unificação das eleições. Né? Tem uma série de aspectos que, em princípio, podem parecer um pouco áridos assim, para o cidadão comum entender. Né? São vários aspectos técnicos, mas não, o papel, inclusive, dos formadores de opinião, dos estudiosos, dos políticos, da classe política, é levar o esclarecimento dessas questões para a população. Né? Na minha opinião, bom, uma consideração preliminar. Embora tenha aparecido esses dois, ou reaparecido, né? Não é uma novidade a questão do fim da reeleição, ou mesmo da unificação das eleições. Né? Embora eles tenham aparecido juntos agora, por obra do grupo de trabalho lá no Congresso Nacional, a gente deve deixar claro, em princípio, que são duas coisas diferentes. Né? E um tema não depende necessariamente do outro. Ou seja, nós podemos deliberar sobre reeleição, a continuidade ou o fim da reeleição, e não tocar na questão da unificação e vice-versa. Poderíamos também discutir... Dá para tratar o assunto de forma... Exatamente, são duas separada, questões separadas. Né? Então, antes da gente assumir... todo mundo tem direito de assumir o posicionamento que achar melhor. Eu acho interessante, como pesquisador, trazer elementos para melhorar a compreensão, né, especialmente para o espectador, dessa questão. Bom, falar em reforma, então, uma primeira questão se coloca, né? Por que reformar? Então, se há essa discussão em torno de reforma, no caso do sistema político, desses dispositivos específicos, eleições unificadas e estudo da reeleição, a premissa aí é que o sistema atual tem problemas. Então, aí isso justifica uma reforma. Então, uma questão paralela é para quem há problemas nessa questão. Então, quem está se incomodando, né? Exatamente. Né? A quem está incomodando o atual sistema? Por que mudar? Né? A discussão da mudança, ela envolve um balanço entre os prós e os contras de cada opção. Né? Todo mundo, isso deve ficar claro que não existe sistema perfeito. Então, se a gente troca a reeleição pelo fim da reeleição, teremos que lidar com os problemas próprios, né, de um sistema que não tem reeleição. E a questão da unificação também. Né? Então, antes de ser favorável, por princípio, a um ou outro instituto, é interessante a gente avaliar dentro das especificidades nossas. Né? Bom, essa questão da unificação, por exemplo, então vou começar com a unificação. Né? A unificação, ela traz então, quais são os benefícios supostos da unificação? Economia, né, os gastos de campanha. Então, vou elencar alguns argumentos favoráveis à tese da unificação. Economia, a questão do governo travado. Então, que questão é essa? Alega-se que, com eleições alternadas, os governos, sempre de 2 em 2 anos, eles têm que dar uma parada para, né, considerar, e ficam reféns, inclusive. A legislação prevê uma série de limitações ao poder público por conta do período eleitoral. Né? E um período mais longo entre uma eleição e outra daria mais tempo para o governo funcionar melhor. Né? E um terceiro argumento favorável à unificação seria a questão
do estabelecimento de uma coerência de posicionamento dos partidos políticos em âmbitos diversos. Então, tanto em nível nacional quanto em níveis regionais diversos. Então, hoje em dia, a gente tem um mesmo partido, assume uma posição, pode entrar numa coligação em um estado do Nordeste, aqui outro, né, muitas vezes de um modo bastante incoerente para quem está observando de fora. Claro que cada um lá tem suas razões para fazer, né, o que faz. Bom, então, em princípio, nós teríamos esses três argumentos favoráveis, né? E logo mais eu entro nos senões a esses argumentos, para não monopolizar demais a fala aqui. Tá. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui, e aproveitando esse ensejo até um pouco mais cedo aqui, para a gente, se for continuar agora o debate aqui, logo a gente vai ter que cortar para chamar um intervalo. Então, eu já vou chamar um intervalo rapidinho. Hoje nós estamos falando aqui, essa semana dedicada a processo eleitoral no Brasil, e hoje, especificamente, falando sobre reeleição e unificação das eleições no país. E você que está em casa, não saia daí, nós vamos para o rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em Pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, hoje falando sobre reeleição e unificação das eleições no país, nessa semana dedicada especialmente ao tema política e o processo eleitoral desse ano de 2014. Aqui com a gente o Vilmar Rezende, também o Sebastião Galego, vereadores, a Jane de Fátima, que é doutora em História Social e professora de Ciência Política, e o Siddhartha Sori Silva, que é sociólogo e professor também de Ciência Política aqui na UFO. Bom, retornando ao tema reeleição, o Vilmar que disse no primeiro bloco em relação a deve que o Fernando Henrique deve estar a consciência pesada de ter, né, colocado essa emenda 14, né, emenda constitucional, mas nesse caso o senhor defende a não reeleição somente para o Executivo?
e não para o legislativo? Que há uma diferença de conceito, enfim. Veja bem, quando o Fernando Henrique estabeleceu essa emenda, foi aprovado, o que aconteceu? Daí para cá, todos os executivos, ou seja, os prefeitos, os governadores e presidente da República, eles têm a esperança de que, quando ele é eleito, ele tem a esperança de que ele precisa fazer um excelente trabalho no seu primeiro mandato, para que daqui 3 anos, quando ele estiver com 3 anos, saber que ele precisa ter aceitação da população para que essa população o reeleja novamente. Pois bem, aí o que acontece? O seu primeiro mandato sempre vai muito bem. O segundo mandato, na sua reeleição, ele vai ser reeleito. E o que acontece? Na maioria dos municípios brasileiros, falo do Brasil, porque eu não tenho conhecimento de outros municípios lá fora. No Brasil, normalmente, o segundo mandato de todo o executivo é bem pior do que o primeiro mandato. Quem perde com isso? A sociedade, o povo. Por isso, sim, eu sou totalmente contrário à reeleição nesse país. E o outro aspecto pior, que nós vimos aqui há poucos anos atrás, começou-se o mensalão. Qual foi a causa do mensalão nesse país? Não tenha dúvida, senhores, que foi os conchaves que fizeram com os membros de partidos para apoiar os membros dos poderes executivos para a sua reeleição. E deu um escândalo que deu nesse país. Isso é um pensamento meu, é uma das causas que nós devemos lutar contra, no meu entendimento, a todas as pessoas que, eu lamento que quando foi até setembro do ano passado, que tinha que ter feito a reforma política desse país para ter validade essa lei, para não ter mais reeleição, os nossos deputados federais, a presidente da República e também os senadores não fizeram nada para que isso acontecesse. Então, recomendo firmemente que esse ano nós temos eleição, que vamos olhar bem a todos os planos de governo dos nossos dirigentes futuros. Se constam lá encerrar-se a reeleição nesse país, unificar as eleições, porque quem fizer isso, com certeza, merece o seu apoio, porque eu tenho certeza absoluta que não temos dúvida de forma alguma, gente, que hoje o prejuízo é altíssimo para esse país. Não tenha dúvida. Outro argumento fortíssimo também é o uso da máquina, né? Do próprio processo eleitoral. Sim, mas não é a reeleição, mas eu vou... Fique à vontade, professor. Não vai ser, né, a questão da reeleição que vai impedir o uso da máquina. Né? A máquina ela era usada mesmo quando... Pode colocar um aliado, né? Enfim. Isso, né? Eu fico pensando também, e tenho que discordar em parte, né, com o vereador Vilmar, pelo seguinte: parte do pressuposto, então, que o eleitor, que é aquele que delega o voto, né, ele se torna analfabeto político, porque se ele não distinguir, né, uma política de Estado de uma política de governo, aí então nós temos que pensar numa qualificação melhor do eleitor, né? E às vezes nós subestimamos a capacidade desse eleitor. Quando você tem política de Estado... No meu entendimento, o professor me perdoe, mas é falta de informação ao eleitor. Não é falta de... Isso é o que acontece nesse país. Sim, mas aí nós temos que dar condições que o eleitor tenha, né, essas informações. Então, veja bem, se nós tivéssemos políticas de Estado e não de governo, não importaria a questão da reeleição ou o número de mandato presidencial de 4 para 6 anos. Concordo com o professor Siddhartha. Muitas vezes, 4 anos se torna um tempo extremamente exíguo, né, para se implementar qualquer tipo de política. É o caso. É o caso. Né? O que acontece hoje? Hoje é o seguinte, doutora, só perguntar hoje para a população, sair na rua hoje e fazer uma pesquisa hoje, vereador Vilmar, e perguntar para o eleitorado hoje em quem ele votou hoje para vereador e para prefeito, eu tenho certeza que 50% hoje não sabe. Então mas aí faz parte do analfabetismo político. Mas tem que preparar eles. Tem que preparar. Infelizmente, não é isso. Né? Por exemplo, o interessante é que as coisas acontecem atropeladamente, né, no nosso sistema bicameral. Né? Mas veja bem, as questões, as PECs que estão hoje na Comissão de Constituição e Justiça,
né, elas não tocam num ponto, para mim, relevante, que é exatamente a obrigatoriedade do voto. Né? Se nós pensarmos que praticamente quase todos os países da América Latina, né, trabalham com voto facultativo. Então, veja bem, a reforma política, ela depende de uma série de outros elementos. Nós estamos aqui priorizando somente a questão da reeleição e da unificação, né? Mas precisamos também levar em consideração, né, uma série de aspectos. Por exemplo, eu não reelejo o executivo, mas eu reelejo ad eterno o legislativo. Ora, isso também é um monopólio de poder. Eu não permito, né, que outras pessoas concorram, seja a vereança, seja, né, deputado estadual e federal. Por quê? Porque não há um limite de mandato. No caso, para o legislativo, né? Para o legislativo. Veja bem, professora, veja bem, a senhora tem uma experiência no parlamento, respeito, admiro o seu trabalho, mas quando se trata do executivo, o que acontece? O executivo é a máquina, é que gere recurso. É ela que vai fazer com que ache os conchaves. Quando eu vejo a senhora dizer que é contra a reeleição também do legislativo, veja bem, quando nós temos um legislativo experiente, qual que é a nossa função? Legislar e fiscalizar acima de tudo. Então eu tenho uma experiência hoje, estou indo para o 5º mandato de vereador na Câmara Municipal de Uberlândia. Então, eu me considero hoje uma pessoa muito mais preparada, sobretudo na fiscalização. Enquanto se nós tivermos acabar com a reeleição do Legislativo, aí sim o Executivo vai fazer o que quiser, que hoje muitas das vezes ele já faz. Bom, não, então, discordo radicalmente. Aí, veja bem, se a função do Legislativo é legislar, né, se ele é o poder legiferante, ele só diz amém ao Executivo, quer dizer, nós temos um problema seríssimo, certo? Se nós pensarmos, né, na questão do nosso poder local, né, se nós temos 30 projetos a serem discutidos, 27 projetos vêm do Executivo. O Legislativo permite. Então, eu acredito que há uma conivência, né, nesse Constituição, sentido. A senhora sabe muito bem que a Constituição hoje, ela barra praticamente ao Legislativo. Verdade. Na execução de maioria dos projetos que a gente almeja. Vereador, bom, discutindo um pouco essa questão, né? Enfim, que o senhor colocou a respeito, né, do risco ou, né, da iminência do conchavo do governo em causa própria que decorre do instituto, do mecanismo da reeleição. Sim. Eu não vejo a reeleição como o fator causador disso, né? Isso é uma questão. Outra é a seguinte: se a reeleição é um mal em si, então isso valeria para o legislativo também. Quer dizer, o legislador, né, mal intencionado, evidentemente, poderia usar do fato de poder se reeleger ad eterno para sempre manter a sua base feliz, com uma política mais demagógica do que propriamente pública, uma política republicana. Então, aí eu chamaria atenção para a gente ir um pouco devagar nessa questão da condenação no estudo da reeleição. A gente poderia olhar para outros aspectos. A questão do judiciário, da fiscalização dos poderes legislativo e do executivo pelo judiciário brasileiro. Então, de repente, seria mais interessante... São funções totalmente diferentes, né, professor? Porque o judiciário ele vai obedecer às leis. São funções totalmente diferentes do legislador. Ele vai cumprir aquilo que o legislador faz. A punição a crimes de corrupção. Então, tudo bem que isso tem uma legislação, mas quem executa, a questão do processo, está no âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na minha opinião, é causa de grande parte dos problemas que a gente tem hoje, pela sua leniência, pela sua lentidão e pela possibilidade de se haver sempre, né, uma postergação da culpabilidade de alguém e no limite não haver punição nenhuma, o que é um elemento favorável a que o político, o governante corrupto se perpetue nisso, porque ele sabe que quando for para a justiça ele vai enrolar e não vai acontecer nada com ele. Nos Estados Unidos nós temos a reeleição, temos inclusive de 2 em 2 anos,
É um sistema interessante o americano, porque tem a eleição no meio do mandato, né? Que é dos deputados. Os congressistas têm que se eleger a cada 2 anos, né? O mandato deles é de 2 anos. Não me consta que isso gere problema de natureza administrativa, do governo não funcionar porque tem que parar toda hora. Isso é uma coisa. Outra coisa, o judiciário americano é um poder muito forte, muito eficaz, muito eficiente no seu papel. Isso para mim, é o fator que coíbe mais, que minimiza mais a ocorrência da corrupção. Em vez de a gente ficar... Tudo bem, é importante discutir reforma política, mas colocando num quadro maior do papel dos outros poderes, né? Na garantia da lisura, do processo, do governo. É lamentável que os membros de partidos, né, e com a reeleição que nós tivemos aí nos últimos tempos nesse país, trouxe essa decepção tão grande, né? Então isso nos indigna bastante, porque muitas das vezes as pessoas boas, elas são confundidas, né? Só o fato de você ser político, né? Então é lamentável. Então é um aspecto que eu vejo muito difícil nesse país. Hoje, para não mudar essa estrutura, tem que acabar com essa reeleição, porque senão, no meu entendimento, realmente esse país não vai à frente. Essa no entendimento do senhor, do Poder Executivo. Do vereador Vilmar Rezende. No caso. Mas tem uma coisa, Vilmar, tem que preparar mais também o eleitorado, conscientizar ele mais, fazer mais reuniões com ele, junto com os partidos, e ensinar palestras sobre ensinar ele como votar. Porque o eleitor hoje, às vezes, ele vota na pessoa porque é amigo, mas não sabe que aquela pessoa vai estar lá dentro representando a região dele e a cidade de Uberlândia. Então, deveria preparar ele melhor. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? O Câmara Debate está levando aí a casa do telespectador essa discussão e é importante que haja abertura nesse sentido também, né? Eu concordo, né, com o que o vereador Vilmar falou em relação ao desprestígio da classe política nesse país. Como professora de ciência política, né, no primeiro dia de aula, depois que eu apresento pelo menos o programa Sem Dizer, né, que vamos discutir política, é um desânimo total por parte dos alunos, né, porque eles não acreditam, é algo... Para quem eu acredito que o professor Siddhartha também, né, tenha essa rejeição. Sim, o mas nesse país que já existe. Sim, mas nós não podemos, né, culpabilizar, né, por exemplo, alguns institutos, como a reeleição, ou, por exemplo, em épocas passadas que o mandato do presidente da República era de 5 anos, o mandato do prefeito era de 5 anos. Talvez pensarmos, né, num mandato, né, não de 8, mas também não de 4, que inviabilizaria determinadas políticas públicas. É isso aí, certo? Porque hoje... Então, é a questão, né, de nós conversarmos mais. Então, quando, né, se coloca à mesa várias questões da reforma, né, eleitoral, nós teríamos N questões a serem ponderadas. O voto distrital, né, a forma como, né, os nossos partidos se organizam. Vejam bem, da eleição passada nós contamos com 642 candidatos a vereadores em Uberlândia. Né? Veja bem, um vereador que é eleito com 1.500 a 2.000 votos, ele representa quem? É outra questão. Quem? É muita informação. Veja bem, a representatividade neste país é extremamente falha. Se nós pensarmos, né, que num colégio eleitoral de 420 mil pessoas, como é Uberlândia, né, e tomarmos como base as eleições, né, passadas, em que tivemos, né, uma abstenção e votos nulos e brancos em torno de 100 mil, e tivemos um colégio eleitoral, portanto, de 320 mil, né, eleitores. Como alguém que tem 1.500 votos represente alguém? É outro problema. Nós vivemos numa democracia representativa, mas ela não representa. É que nem eu falo hoje. Eu acredito que a reforma política, inclusive, tem que pensar nisso. Sim, sim, para claro. ser eleitos os mais votados. Né? É outro problema seríssimo que nós temos. Isso sim representa a vontade do povo. É que nem eu falo hoje, Vilmar. Às vezes você lembra bem do caso do Enéas. Enéas foi eleito com 1 milhão, não me lembro mais, quantos milhões de votos, e teve deputado federal na época e foi eleito com 300 votos. Isso é justo?
Então Os que ele levou no PRONA exatamente. tiveram uma votação muito maciça, difícil né? isso. por causa da votação dele. Exatamente. Onde eu falo, Fernando, que deveria preparar melhor hoje o eleitorado pelo seguinte: antigamente eu lembro que os pais da gente chegavam e falavam assim: meu filho, vota no fulano. Hoje é os filhos que escolhem em quem votar. Ô pai, meu professor, vota nele, mas não sabe, é meu colega, vota nele. Então isso aí hoje é que eu falo, a gente tem que preparar melhor, porque eu lembro do meu pai falar: ô filho, você vai votar no fulano, porque o pai estava mais preparado. Não vou falar que o jovem hoje não está preparado, mas hoje um jovem hoje de 16 anos, se ele não precisar do documento dele para entrar na empresa, ele não vota, ele vai votar depois dos seus 18 anos. E para isso é ruim, porque o jovem tem que votar, ele tem que saber como anda a política e cobrar do seu vereador, que nem eu hoje. Eu tive as pessoas que votaram em mim, eu chegar as pessoas cobrarem, lá no gabinete cobrar: eu votei em você, eu preciso do trabalho, isso, quero que você represente melhor a minha região, representa melhor a cidade. Então, é isso que a gente cobra dos nossos jovens e os pais conscientizam eles também. Volta aquela época atrás que os pais falavam: filho, vota no fulano, e o pai pegava, o filho votava. Hoje o mandato é de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos, não é isso? Sim. Então, eleição... Não ser senador, né? Eleição de 2 em 2 anos. O que acontece quando você tem eleições de 2 em 2 anos? O mandato de 4 em 4 anos representa, na verdade, somente 2 anos para você trabalhar. Porque os 2 anos dentro, que são anos de eleição, você é travado em tudo, praticamente. Primeiro ano trabalha com então, orçamento por isso que a coisa anterior. está errada, não existe isso. Não existe. Eleição de 2 anos é um retrocesso. Um retrocesso. Eu vou aproveitar esse gancho do Vilmar Rezende para, no próximo bloco, a gente falar então sobre unificação das eleições. A gente deu uma dividida agora, falamos sobre reeleição, foi bem ampla a discussão, acho que deu para levar, assim, dar uma conscientizada no nosso telespectador de diferentes pontos de vista aqui, pontos de vista em relação a esse tema. E no terceiro e último bloco a gente fala sobre unificação das eleições, aproveitando o gancho do Vilmar Rezende aqui para a gente tocar nesse ponto. E para você, né, para quem acha que política não se discute, não é o caso do Câmara Debate, principalmente nesta semana, que o tema é o processo eleitoral no Brasil, é política, e hoje especificamente falando sobre reeleição e unificação das eleições no país. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Estamos de volta, TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, hoje discutindo aqui reeleição e unificação das eleições no país. E os convidados aqui conosco, vereadores Vilmar Rezende e o Sebastião Galego, também os professores aqui, a Jane de Fátima Silva Rodrigues, doutora em História Social e professora de Ciência Política, e também professor de Ciência Política, sociólogo, o professor Siddhartha Soria e Silva. Bom, no segundo bloco a gente discutiu bastante aqui reeleição e o tema também conjugado que, logicamente, vamos tratar de forma diferenciada e dividida, que é a unificação das eleições no país. A Jane mesmo, no segundo bloco, pegando um gancho, né? 600 e tantos candidatos em Uberlândia, já é muita informação na cabeça de um eleitor, né? Agora, com unificação, não seria mais informação ainda? O eleitor não fica mais perdido com tanta informação? Veja bem, eu acredito que o horário e o espaço eleitoral na TV, então, e também o horário deverá ser estendido, porque das 8 às 5 da manhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, eu acredito que, né, deverá ser extremamente apertado para você escolher desde, né, a presidência até, né, a vereança. Creio que um debate mais intenso com os segmentos da sociedade, né, pudesse trazer, né, as questões realmente da população em si que vai votar, né? E por outro lado, também fico extremamente preocupada, né, se a eleição estadual, a eleição federal não ofuscaria as eleições no município, né? Porque, vejam bem, são esferas né, são instâncias de poder diferenciadas, né? E isso também pode trazer, né, inúmeros problemas para o eleitor, principalmente um eleitor, né, que vai muito a contragosto às urnas, né? E a falta da nossa educação política poderia afetar, né, sobremaneira. Isso é a grosso modo, né, numa primeira discussão sobre o tema. Pode ser que aí, né, a gente aprimore um pouco mais e verifique como, né, essas questões se dão em outros países, né, como outros países coordenam esse processo, em que pese, por exemplo, né, não só no Chile, mas Argentina, Uruguai, alguns países da América fazem também eleições 2 vezes, de 2 em 2 anos, e este não é o problema, né? Central, isso não é o problema central. Né? Então, acho que nós temos que, né, verificar o problema central. Bom, professor. Bom, de fato, temos a questão da execução disso, né? São várias eleições concentradas num único momento. Isso certamente traz implicações para a justiça eleitoral, em termos estou falando de sobrecarga de trabalho. Isso é um aspecto. Outro aspecto, eu concordo com a professora Jane, é possível, tudo bem, né, que a gente não tem como comprovar isso, né, ou afirmar taxativamente, que haja confusão, né, em termos de discussões, de debates políticos envolvendo temas, né, das esferas local, da esfera regional, da esfera nacional, todos ao mesmo tempo. A nossa democracia ainda é bastante jovem e a questão da formação do eleitor, né, do cidadão, da formação política dele. Isso realmente é importante, mas eu acho que isso é algo que vem com o tempo, vem com o exercício. Você exercita, você erra e você aprende com o erro e você continua. Tudo bem que cada um tem que respeitar o seu tempo, né? Claro. Alguém pode dizer, mas está errando muito tempo, mas o processo é assim, né? Ninguém vai imaginar que a democracia americana, por exemplo, que o sistema americano já nasceu pronto e acabado, bonitinho daquele jeito. No século XIX era uma confusão danada. Então eu acho que essa questão da formação, né,
política nossa, ainda do cidadão, ainda, né, um tanto quanto jovem, pode prejudicar se a gente tiver essa mudança, né, de sistema para eleições unificadas. Né? Nós podemos ficar um tanto quanto perdidos, aí, um pouco baratinados com excesso de informação, que vai ser um bombardeio de informações. Né? Eu tenho mais uma ressalva a essa questão da unificação. Defendem, né, não sei se os nossos defensores aqui da unificação pensam assim, mas eu já vi argumentos pró-unificação que dizem que isso meio que forçaria os partidos a se reorganizar, né? Isso vai ter um impacto. A mudança do sistema muda, então obriga os partidos a se adequarem ao novo sistema. Nessa readequação, defendem alguns, ou afirmam alguns, isso levaria a uma maior coerência de atuação dos partidos no âmbito nacional, porque agora vai estar tudo junto, então não dá para o PT, para o PSDB defender uma coisa no nível nacional e outra no nível regional e outra no nível local, se aliar com alguém no nível nacional e com o contrário daquele. Então, isso tenderia forçaria os partidos a se reorganizarem. A minha ressalva é, eu não sei se isso acontece, ou se nós teremos um outro problema. Como o nosso país é enorme, extremamente complexo, cheio de realidades, com infinitas realidades distintas, se isso não travaria o sistema, né? Porque os caras simplesmente não vão conseguir. Então, os comunistas no Maranhão se aliam com o PMDB aqui, ou vão contra e não sei. Eu acho que... Tem muita divergência aí, né? É discutível esse ponto. Se nós perguntássemos hoje a você, eleitor que está nos assistindo agora, você cidadão, se você está satisfeito com a eleição de 2 em 2 anos, o que você responderia? Então hoje, com essa lei que existe nesse país, nós vamos ter agora neste ano, no mês de outubro, a eleição para quê? Deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Então, esse ano nós temos que ir às urnas sabendo em 5 pessoas que nós vamos votar. 5. Enquanto que a eleição do município, somente 2 pessoas, ou seja, do prefeito e do vereador. Olha bem aqui, ó. Então, hoje nós temos lá para votar 5. Se nós unificarmos a eleição, não vai fazer diferença se nós colocarmos aqui mais 2 pessoas só. Você está entendendo? Então, veja bem, quando você vai para a urna, ilustre vereador Sebastião, a pessoa vai consciente em quem que ela vai votar, ela tem que ir sabendo em quem que ela vai votar. Porque a partir do momento que nós unificarmos essa eleição dos países, vai acabar o quê? Hoje o governador deixa de ser governador pensando que a hora que ele fizer o mandato dele já vai para Senado. Acabou o Senado, daqui 2 anos ele volta para o governo de novo, certo? E o prefeito, a hora que acabar seu mandato, já pensa no deputado federal. Então, quando você tem unicamente eleição, seja ela de 5 em 5 anos, que eu acho que 4 anos é pouco, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas como que unifica as eleições? Alguém tem que ceder. Vai ter que pagar, alguém tem que perder. Então, para mais ou para menos. Que diminua o nosso mandato, pode diminuir o nosso mandato, mas que faça eleições para valer, com um mandato um pouco maior, seja de 5 anos, ou professora Jane, ou seja de 6 anos, entendeu? Inclusive a proposta seria essa, se for unificar a partir de 2018, significa que os eleitos em 2016 vão ficar só 2 anos. A grande vantagem... Será que eles vão querer isso? Mandatos tampão. Não, mas eu continuo... A grande vantagem é que você vai tomar posicionamento. É que eu tenho que ter um determinado posição. O que eu quero? Não, eu quero ser... Porque quando você unifica as eleições, você pode escolher uma coisa. Ou eu vou ser prefeito, ou eu vou ser senador, ou eu vou ser governador. E acaba com esse estripulim que existe. A gente vê hoje muita gente sendo deputado federal no mandato e no outro vota para as grandes capitais para ser vereador. Pula de galho em galho. Mas é que eu falo, vereador Vilmar, é um então caso... fica aproveitando as oportunidades. É um caso de se pensar muito, que eu falo hoje, as pessoas hoje em casa... Está nos acompanhando, ela sabe, tem pessoas que têm dificuldade, que às vezes a mãe da gente vai votar, não teve uma qualificação de estudo bom, hoje ela vai votar, ela tem dificuldade hoje de votar em 5, agora arrumar mais 2 vai ser 7, a pessoa vai chegar e pegar o papelzinho em casa, vou votar nessa legenda completa aqui, e não sabe nem qual a pessoa está votando, então
tem que preparar essas pessoas melhor para que ela pega... Eu discordo, Sebastião, tem que ser preparado. Mas o que eu quero dizer é isso, quando eu pus a minha mão aqui, mão cheia de 5 pessoas, não vamos escolher agora, enquanto que na outra eleição, por que só 2? Porque eu vi, entendeu? Então, a gente acompanha, nós estamos bem tá junto fora. Com o povo, você acompanha, a pessoa vai ali, pega um papel na porta da escola, vou votar nesse aqui, tá a legenda pronta, está prontinha, vou lá e vou votar. Mas isso aí é responsabilidade de cada eleitor. Isso aí cada um tem que ser a sua responsabilidade de saber em quem que ela deve votar. Tem que se preparar o eleitor para saber o que a pessoa está fazendo, tudo, o que ela vai fazer, para ela não cometer um erro 2 vezes. Né? Porque vota numa pessoa, passar a marca político foi tão ruim, depois está votando de novo. Aí... A questão da economia de gasto. É monstruoso. Né? Aí é uma pergunta que eu faria para os vereadores, né? Se realmente há essa concepção de que 2 eleições, as eleições alternadas, gastam mais dinheiro do que uma. Eu pergunto isso porque fiquei também me perguntando se a gente não trocaria um pouco 6 por meia dúzia, no sentido seguinte, talvez de diminuir um pouquinho o gasto, mas mais de concentrar esse gasto, porque como é que seria isso? O gasto é o dobro, professor. O gasto é o dobro. De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Mas imagine todos os candidatos. É uma estrutura de 400 total nesse 500 país. milhões Isso, a 500 milhões. Mas eu vejo também na direção em que o professor Siddhartha colocou, né, dos partidos. Né? É claro que a unificação vai obrigar a uma reorganização partidária. Mas precisa isso fazer eu vejo isso, um ponto precisa. extremamente positivo. Né? Acabar com os partidos de aluguéis, né? E nós temos realmente voltar aos partidos ideológicos, certo? Né? Mas, por outro lado, também distancia muito. Né? Nós já somos denominados de memória curta, nós brasileiros, como o próprio vereador Sebastião colocou, né, que se perguntar a alguém quem que ele votou, né, para deputado estadual ou federal, ou mesmo as eleições do ano passado, o nosso eleitor, né, provavelmente não se lembrará. Então, veja bem, a partir do momento em que eu tenho períodos longos para iniciar a eleição, eu também eu caio no esquecimento. Né? A sociedade deixa, mesmo para o bem ou para o mal, de discutir algo que é essencial, que é a questão política. Então, nós temos um espaçamento imenso. Né? De 4 anos, eu volto a falar de política, eu volto a falar sobre partidos políticos. Quer dizer, de um lado, acho extremamente interessante a reorganização político-partidária. Né? Isso realmente levaria, né, a uma reestruturação dos partidos. Mas, ao mesmo tempo, eu temo, né, de que o espaçamento de 4 anos... Seria mais, seria 5 anos, 5, 6 anos, seriam mandatos únicos. Isso, porque, veja bem, se houver a reeleição, a unificação, o que nós temos? De acordo com as 2 PECs que estão, né, em votação, nós teríamos... Né, quem foram os eleitos em 2016 cumpriria até 2018, ou, né, nós teríamos a partir de 2022, né, que aí sim, né, todos os mandatos seriam estendidos, né, 6 anos, certo? Exatamente para facilitar, né, uma data em que, né, a unificação pudesse começar. Eu vejo essas PECs agora que estão no Congresso, são pessoas oportunistas. Primeiro que essa pessoa não devia nem estar falando em reforma eleitoral agora, que não é o momento, do meu ponto de vista. Primeiro que não sabe nem se ele vai ser reeleito. Quem tem que cuidar disso são as novas pessoas que vão assumir os mandatos. Esse é o compromisso que a sociedade tem que exigir daquele candidato que ela vai votar, no meu entendimento. Fica para o ano que vem. Mas não adianta nada fazer isso aqui agora. Porque quem vai ser eleito daqui 4 meses, a partir de janeiro, é quem vai fazer a reforma política desse país. Jamais agora esse pessoal vai fazer isso. Eu acho que eles estão perdendo tempo a nível de discussão desses assuntos a nível de Brasil nesse momento. Bom, infelizmente o tempo, né, está... Mas é gostoso falar disso. A gente ficaria aqui 4, 5 horas. Ainda mais quando você tem aí uma professora, um cientista político, né, como Siddhartha. Dá muito gosto você ouvi-los, né? Eu aprendo muito aqui, né? Sebastião, meu grande amigo, companheiro. Se os vereadores vêm aqui e falam assim, nossa, aprendi, imagina eu. Muito bom.
com os diversos temas que nós tratamos aqui. Bom, então eu queria passar uma consideração final, fica aquela mensagem para o nosso telespectador, né? Estamos em ano eleitoral, de consciência, enfim, fiquem à vontade, cada convidado faz a sua consideração final, começando de lá para cá com o vereador Vilmar Rezende, já agradecendo a presença do senhor aqui, vereador. Muito obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão ilustres, né? E de lembrar a você que daqui a poucos dias vai às urnas, que vamos conscientes, vamos pensar nas pessoas que realmente querem um país melhor, né? Que seja eleito aquelas pessoas que realmente Deus quer. E agradecer, cumprimentar a todos vocês pelo trabalho, desejar sucesso, né? E deixar meu posicionamento claro. Sou totalmente favorável a uma eleição facultativa. A gente não deve obrigar ninguém a fazer nada. Eu acho que quando você vai para a urna para votar é porque realmente você quer votar numa pessoa que você conhece, que você sabe que realmente essa pessoa vai trabalhar em prol da sociedade e jamais trabalhar em prol de si próprio. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Bom, aqui também a professora Jane de Fátima Silva Rodrigues, doutora em História Social, professora de Ciência Política, e agregou bastante conhecimento para nós aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que tenho que agradecer a direção, né, do programa, parabéns, né, por proporcionar um debate tão interessante, né, aos ilustres representantes do povo de Uberlândia, ao, né, colega de profissão, Siddhartha, né, pela oportunidade de compartilhar, né, algumas ideias. E o que eu penso é que nós temos que reverter, né, a imagem que se criou do político brasileiro. Né? Nós temos que reverter, né, a questão como a política hoje é tratada no Brasil e, de uma certa forma, isso só virá com uma educação para uma cidadania política. Né? Nós precisamos, desde a mais tenra idade, né, já discutir política, né, com os nossos filhos e incentivar, né, que as escolas também o façam, né, para criar, né, o espírito da cidadania e, sobretudo, o espírito republicano e democrático. Bom, aproveitando o gancho, professor, eu queria até solicitar aqui a professores, né, de escolas públicas e particulares que podem acessar o portal da Câmara, e esses programas estão disponíveis no portal, para colocar em sala de aula, para discutir. Ótimo. Coloca o debate em sala de aula e vamos discutir com os alunos, com os estudantes, formar uma sociedade mais inteirada sobre política, né? Claro. Sebastião Galego, muito obrigado pela presença, vereador. Obrigado, diga eu. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, novamente, por estar aqui. Quero agradecer o nosso colega vereador Vilmar, doutora Jane, professor, amiga aqui, vocês, a população em casa que nos assiste, também agradecer ela. E foi muito bom. Eu espero que as pessoas em casa que nos assistem tenham nos aprendido bastante e que saiba, agora é um ano eleitoral, que saiba em quem votar, escolher os seus candidatos para que elas possam reivindicar dos seus candidatos, tá? Muito obrigado. Bom, e aqui o professor Siddhartha Soria e Silva, professor de Ciência Política na Universidade Federal de Uberlândia, sociólogo do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Muito obrigado pela disposição de estar aqui presente e contribuindo muito com esse debate. Bom, eu agradeço. O prazer foi meu de estar aqui discutindo, né, com a professora Vera, com os nossos vereadores. Enquanto os vereadores falavam, eu pensando, o cientista, então nós somos cientistas, né? Aqui, o lado dos cientistas, a bancada dos cientistas. Nós somos só pessoas falando sozinhas se não estamos próximos do objeto, né? Enfim, da realidade. Então, eu acho uma satisfação bastante grande poder estar discutindo, conversando com os vereadores, que são, afinal de contas, parte da realidade que nós, né, nos habituamos a estudar, né, a analisar. Bom, e como, né, cientista, né, eu procuro, né, não sou por princípio contra ou a favor dos institutos que a gente discutiu aqui hoje, né, apenas tentando trazer alguns elementos com o máximo de objetividade possível, né, para avaliá-los, né, e até, enfim, até onde eu pude apurar, as questões como reeleição e unificação de eleições
podem perfeitamente ser discutidas, né? Mas eu aconselharia uma atenção maior a outros fatores que podem ser tão ou mais determinantes, né, no que diz respeito aos problemas que nós constatamos, né? Então, a questão do judiciário, né, eu reafirmo isso, né, e já vou finalizando. A questão do judiciário, né, ela é importante, né, porque, enfim, a gente, né, tem que ser fiscalizado por alguém, o Poder Judiciário tem o seu papel, se ele cumprir bem, nós temos, né, um melhor sistema. E é isso. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, né? E a todos vocês aí, muito obrigado pela presença aqui, pela disposição de estarem aqui conosco. E a você que em casa nos acompanhou, novamente eu faço o apelo. Se você que é professor ou mãe, pai de família, pegue seu filho, discuta política, leve esse programa que está no portal da Câmara também disponível para a sala de aula. Professores de faculdade, levem esses temas para serem discutidos em sala. E com certeza nós estaremos plantando sementinhas para um futuro melhor para esse país. E você que está em casa pode contribuir também com o Câmara Debate enviando sugestões de temas a serem tratados aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Agradecendo também a equipe da TV Universitária que nos apoiou na gravação desse programa e, novamente, a você em casa, muito obrigado e até um próximo programa. Até lá!